Então, pessoal, todos bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Importantíssima decisão do STJ faz parte da aula de hoje. Nós vamos analisar o que o STJ disse nesse recurso especial 2.008.452 São Paulo e os seus recursos obrigatoriamente aqui incidentes. A decisão decorre diretamente do tema 1190. É uma decisão que está na disciplina de Direito Processual Civil, dentro de processo civil na parte de cumprimento de sentença, e é uma decisão que trata especificamente da fazenda pública, portanto, isso está pronto para cair na tua prova, porque na parte que toca a fazenda pública, questiona a incidência de honorários advocatícios de sucumbência. Então, isso está pronto para cair na tua prova objetiva, subjetiva, prova oral. Como de praxe aqui na nossa aula, nós vamos contextualizar o tema a partir daquilo que pode estar na tua prova de forma subjetiva, que é, no meu entender, a parte mais complexa de questionamento. E aí a gente vai situar a questão justamente a partir de um enunciado de prova subjetiva que pode muito bem estar na tua prova assim. Ebégico é credor da fazenda pública no importe de R$ 500 mil em razão de sentença transitada em julgado. Iniciou o cumprimento de sentença contra a fazenda para o recebimento do valor, logicamente via precatório. A fazenda impugnou o cumprimento alegando excesso de execução em R$ 400 mil. Aqui você tem um dado importante. Ebégico ingressa com cumprimento de sentença e, nesse cumprimento de sentença, ele pede que a fazenda lhe pague R$ 500 mil. No que diz respeito à impugnação da fazenda por excesso de execução, a fazenda diz, nesse caso, que existe R$ 400 mil de excesso. Desses 400 mil, portanto, 100 mil a fazenda concorda. Então, nesse caso, nós temos 100 mil aqui a título de incontroverso. Esses 100 mil podem ser pagos a Ebégico sem a necessidade de aguardar a discussão dos 400 mil, ou seja, é possível a expedição de precatório no valor de 100 mil sem a necessidade do trânsito em julgado no que diz respeito à impugnação ou cumprimento acerca da discussão dos 400 mil. Então, a fazenda impugnou o cumprimento alegando excesso de execução no valor de 400 mil, automaticamente ela transforma 100 mil em parte incontroversa. A impugnação da fazenda foi rejeitada, portanto, a fazenda perdeu essa discussão. Ebégico tem sim direito ao recebimento dos 500 mil, 100 mil a título de incontroverso e 400 mil, cuja impugnação foi rejeitada, a impugnação da fazenda foi rejeitada pelo juízo. Nesse caso, a fazenda deve ser condenada a pagar honorários em razão da impugnação ao cumprimento de sentença julgada improcedente. O que o examinador está te perguntando, e nesse caso sou eu o examinador, a questão é autoral, portanto minha, o que eu estou te perguntando é o seguinte: no que diz respeito a essa impugnação ao cumprimento, que discutiu R$ 400 mil, a condenação da fazenda no que diz respeito à sua sucumbência nessa impugnação, ela perdeu o objeto da impugnação. Portanto, R$ 400 mil foram discutidos e houve, portanto, rejeição da impugnação da fazenda. A fazenda deve honorários advocatícios de sucumbência em razão dessa discussão de R$ 400 mil dentro da impugnação ao cumprimento de sentença? Essa é a pergunta do enunciado. Espero que você tenha entendido. Para você, é melhor agora pausar o vídeo e tentar responder aquilo que te questionei sem consultar nada, sem consultar ninguém. Isso vai fazer com que você possa, nesse caso, ter um desconforto intelectual, mental, neural, para tirar da sua cabeça, a partir de tudo aquilo que você já tem enquanto construção de conhecimento jurídico, a resposta. Acredite, essa é a melhor forma de capturar, de codificar para a sua memória de longo prazo a explicação que eu vou te dar a partir de agora. Essa é uma dica neurocientífica muito poderosa. Se você quer saber mais sobre neurociência do aprendizado aplicada aos concursos, considere assinar o Clube Cabeça de Procurador, que é o meu clube de assinatura, onde eu trato não só de questões atinentes efetivamente ao estudo da advocacia pública, como, nesse caso, o estudo através de metas, o estudo através de flashcards, eu trato também de todo o conteúdo que eu ministro para os concursos da Fazenda, além, efetivamente, de tratar dos principais tópicos a título de neurociência da aprendizagem. Muito bem, então tente responder sem efetivamente consultar nada, e a partir daí você acompanha comigo a resposta do enunciado. Bom, tudo que eu vou te explicar
nessa aula vai efetivamente enquadrar o entendimento dessa tabela aqui, ó, cumprimento e impugnação rejeitada, cumprimento contra devedor privado, cumprimento contra a fazenda pública, impugnação rejeitada do devedor privado, impugnação rejeitada da fazenda pública. Então, tudo que eu vou te explicar vai convergir para o entendimento dessa tabela aqui. Mas eu não posso te explicar essa tabela de antemão. Eu preciso efetivamente apresentar os fundamentos pelos quais essa tabela existe e a forma como você chega no conhecimento da tabela. Vamos chegar na tabela a partir da discussão dos seguintes tópicos. Primeiro, cumprimento de sentença contra a fazenda. Veja, o cumprimento de sentença contra a fazenda é quando alguém tem uma sentença transitada em julgado, um acórdão transitado em julgado, portanto, uma decisão judicial transitada em julgado, e vai dar início ao cumprimento contra a fazenda, cumprimento de obrigação de pagar, no que diz respeito efetivamente a pagamento, ou seja, expedição de precatório ou RPV. Se a fazenda não impugnar o cumprimento de sentença, cujo pagamento da obrigação se sujeita a precatório ou RPV, esse ou RPV aqui é uma atualização do tema 1190, ela não será condenada em honorários advocatícios em razão do cumprimento. Porque existe uma diferença muito básica entre o início do cumprimento de sentença ou acórdão em face da fazenda e o início do cumprimento de sentença ou acórdão transitado em julgado em face de um devedor particular, um devedor privado, ou seja, um devedor que não seja considerado fazenda pública. No que diz respeito ao devedor privado, nós temos que o Código de Processo Civil determina a intimação desse devedor para pagar. Ou seja, o início do cumprimento, em razão ao devedor privado, é, nesse caso, a intimação desse devedor para promover o pagamento. Se ele faz o pagamento, ele se livra do pagamento dos honorários advocatícios. Isso é considerado, inclusive, em termos processuais civis, uma sanção premiada. No que diz respeito à fazenda pública, não. Iniciado o cumprimento contra a fazenda não é intimada para pagar, a fazenda é intimada para impugnar o cumprimento. Se ela não impugna o cumprimento, ela não cria óbice ao cumprimento contra a fazenda, que é a etapa exigida no curso da obrigação de pagar contra a fazenda. Ou seja, se do cumprimento contra a fazenda sai a expedição de um precatório ou a expedição de um RPV, o cumprimento faz parte, nesse caso, do trâmite processual até que o credor da fazenda receba o seu valor. Sendo parte desse trâmite, no momento em que a fazenda pública ela não impugna o cumprimento, ela não cria óbice ao pagamento. E ao não criar óbice ao pagamento, ela, nesse caso, não cria resistência, não criando resistência, não há condenação em honorários. Por isso que o STJ diz, e o Supremo também, que se a fazenda não impugnar cumprimento de sentença cujo pagamento da obrigação se sujeita a precatório ou a RPV, ela não será condenada em honorários advocatícios em razão do cumprimento. Aqui eu coloquei a atualização do tema 1190, porque, veja, antes do tema 1190, a Fazenda Pública ela só não pagava honorários se ela não impugnasse cumprimento sujeito a precatório. Mesmo que ela não impugnasse cumprimento sujeito a RPV, ela pagava honorários quando o cumprimento sujeitava a obrigação de pagar pela via do RPV. Pela via do RPV, impugnando ou não, a Fazenda pagava honorários. No que diz respeito ao precatório, não. Se a fazenda não impugnasse, ela não pagava honorários. Então, agora, com o tema 1190, nós temos efetivamente uma coisa aqui bastante interessante no sentido de, não impugnando o cumprimento sujeito a RPV ou precatório, nós temos que a fazenda pública não é condenada em honorários advocatícios. Muito bem, aqui eu estou falando sobre cumprimento de sentença contra a fazenda. Agora, impugnando o cumprimento, e aí a gente vai falar da impugnação da fazenda. Então, em caso de impugnação ao cumprimento por parte da fazenda, nós temos duas situações extremamente importantes. Primeiro, se a fazenda vence a impugnação, a fazenda, portanto, ganha o objeto da impugnação ao cumprimento, existe condenação de honorários do credor em relação à fazenda pública. Se a fazenda perde a impugnação, se a impugnação é rejeitada, há condenação da fazenda em honorários no que diz respeito à impugnação cujo objeto ela perdeu. Você pode estar pensando assim, claro, professor, óbvio. Ora, se a fazenda impugna e ela vence a impugnação, ela, nesse caso, é credora de honorários da parte contrária. Se a fazenda impugna e, portanto, perde, ela é devedora de honorários em relação à parte contrária, uma vez que ela sucumbiu no objeto da impugnação. Isso não é tão lógico assim. Por que esse ponto 2 aqui é tão importante? Ou seja, se a fazenda tem a sua impugnação rejeitada, ela é condenada em honorários da impugnação. Porque se você troca a fazenda como devedora por um devedor privado,
não haverá essa condenação em honorários no cumprimento rejeitado. Então, se existe um cumprimento de sentença contra o devedor particular e ele impugna o objeto do cumprimento, portanto, existe impugnação ao cumprimento por parte do devedor privado, essa impugnação, se rejeitada, não vai incidir para esse devedor privado, nesse caso, condenação em honorários. E aí, nós temos esse entendimento a partir da súmula 519 do STJ. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Eu vou ler de novo. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Mas essa súmula aqui é uma grande pegadinha para quem estuda para os concursos da advocacia pública. Por quê? Porque ela não se aplica à fazenda pública. Se a fazenda pública, nesse caso, impugnar o cumprimento de sentença e houver rejeição da impugnação do cumprimento da fazenda, são cabíveis honorários advocatícios. Então, professor, eu posso dizer que a súmula 519 não se aplica à fazenda? Sim, é exatamente isso que eu estou te explicando nessa aula. A súmula 519 do STJ não se aplica à fazenda. E de onde eu tiro esse entendimento de não aplicabilidade da súmula 519 do STJ à fazenda pública, professor? Você tira exatamente do julgado que estamos estudando nessa aula, julgado de setembro de 2024, portanto, atualizadíssimo. E diz o STJ assim: é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença que enseja a expedição do precatório pela rejeição da impugnação ofertada pela Fazenda Pública, à luz do artigo 85, parágrafo 7 do CPC, excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito. Ou seja, pegando o exemplo que nós temos lá em cima, se a fazenda impugnou o cumprimento aqui de ebégico e disse que há excesso de execução de R$ 400 mil e tornou R$ 100 mil, no caso incontroverso, desses R$ 100 mil que a fazenda tornou incontroverso, não há condenação em honorários no que diz respeito à fazenda. Mas como houve rejeição da impugnação do cumprimento de sentença da fazenda no valor de R$ 400 mil, que foi o que ela alegou a título de excesso de execução, a fazenda será condenada aqui a pagar honorários em razão da sua derrota na impugnação ao cumprimento sobre a base de cálculo de R$ 400 mil, uma vez que os R$ 100 mil que foram objeto do incontroverso não entram nesse cálculo. Muito bem, espero que você tenha entendido a razão pela qual a súmula 519 do STJ não se aplica à fazenda pública em razão da sua última jurisprudência. E aí eu preciso agora te explicar exatamente aquela tabela que te apresentei no começo do vídeo. Essa tabela vai te salvar na prova. Salve esse vídeo, comenta, curte, de alguma forma deixa esse vídeo aí taxado de alguma forma para que você possa encontrá-lo rapidamente, porque isso vai cair na tua prova e essa tabela vai te salvar. Vamos lá. Em relação ao cumprimento, vê o que acontece. Se eu inicio um cumprimento contra um devedor privado, esse devedor é intimado para realizar o pagamento. Não pagando, ele vai ter que pagar honorários advocatícios. Contudo, se eu inicio o cumprimento contra a Fazenda Pública não é intimada para pagar, ela é intimada para impugnar. Não impugnando, ela não cria óbice ao cumprimento. Não criando óbice ao cumprimento, não há incidência de honorários advocatícios. Então, no que diz respeito ao cumprimento, essa tabela te deu exatamente a diferença entre o tratamento do cumprimento contra um devedor privado e o tratamento do cumprimento contra a Fazenda Pública. No que diz respeito à impugnação rejeitada, a impugnação, quando ela é do devedor privado e ela é rejeitada, a súmula 519 diz que não há incidência de honorários advocatícios na impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada, e aí por parte do devedor privado. Por quê? Porque se essa impugnação rejeitada for da Fazenda, vai ter condenação em honorários advocatícios, não se aplicando a súmula 519, isso segundo a jurisprudência do STJ que estamos estudando nessa aula, que entendeu por bem não aplicar a súmula 519 à Fazenda Pública. Então, essa tabela te dá exatamente o que acontece a título de honorários no cumprimento, envolvendo aí o cumprimento contra um devedor privado e contra a Fazenda Pública, e essa tabela também te dá exatamente o que acontece com os honorários quando a impugnação ao cumprimento é rejeitada,
essa impugnação sendo do devedor privado ou essa impugnação rejeitada sendo apresentada pela Fazenda Pública. Nós temos, portanto, aí uma tabela que diz exatamente o comportamento dos honorários advocatícios de sucumbência no cumprimento contra devedor privado e contra a Fazenda, na impugnação rejeitada do devedor privado e na impugnação rejeitada da Fazenda Pública, e aí HA é honorários advocatícios de sucumbência. Como te disse, tudo que te apresentei nessa aula te levaria ao entendimento dessa tabela que te apresentei no começo da aula, mas que você entende definitivamente agora no final. Presta atenção quando eu digo que esse tema está pronto para cair na sua prova, porque ele está. Muito bem, espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.